alegria, de felicidade de estar na casa do Senhor, né? Há uns dias já nós estávamos ansiosos para estar neste lugar de adoração, um lugar escolhido para nos encontrar com o Senhor. Você pode ligar o seu violão para mim, Matheus, por favor? Senhor, obrigado, Deus, por estar aqui, Senhor, para te adorar, Deus. É um momento, Senhor, de alegria, Senhor. Estávamos ansiosos, Senhor, para estar aqui, Senhor, para louvar e exaltar o teu santo nome. Aleluia, Senhor, obrigado, Deus, por esse momento especial, por esse dia, Senhor, chamado hoje. Um dia, Senhor, na qual o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Jesus, pela comunidade, eu creio, Senhor. Uma igreja, Senhor, que nasceu do seu coração, para nós te louvar, para nós te adorar, Deus. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco em todo momento, Senhor. Temos prazer em te louvar. Temos prazer, Senhor, em te adorar, Senhor. Mesmo em momentos, Senhor, de dificuldade que a nação vem passando, Senhor, nós, Senhor, estamos aqui, Senhor. Nós temos clamado nos nossos lares. Nós estávamos apenas distantes, Senhor Jesus, um pouco, mas em espírito, Senhor, nós sempre esteve unidos. A tua igreja sempre estava unida, Senhor. Mas hoje nós podemos estar aqui em corpo, Senhor. Nós podemos estar aqui, Senhor Jesus, em comunhão, Senhor. Esse é o momento, Senhor, que nós escolhemos, Senhor, para te louvar. O Salmo 142 diz que como a voz anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. No momento, Senhor, de dificuldade, qual o salmista estava passando, a nossa nação, Senhor, as nações, Senhor Jesus, têm passado por esse período de distanciamento social. Isso traz, Senhor Jesus, opressão, traz depressão. Ah, Senhor, mas nós temos, Senhor, a tua presença, Senhor, que nos atrai. Nós temos a tua presença, Senhor, que nos livra, Senhor, dessa angústia. Alcança aqueles que ainda, Senhor, não tiveram, Senhor, o mesmo privilégio, Senhor.
Seja
Aleluia. Amém, queridos. Graça e a paz. Amém. Bom, vocês estão aqui. Glória a Deus. Oh, que coisa boa. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Aleluia. Ah, glória a Deus. Aleluia. Como é bom podemos estar reunidos, como sentimos falta disso, amém? Mas o Senhor tem nos proporcionado este tempo, e tenho certeza que o Senhor vai nos enriquecer grandemente, amém? Aleluia. Eu queria falar algo com vocês, acho que eu vou trocar aqui. Alô? Alô? Tá bom o som? Tá? Estranho, tá? Acho que é a bateria dele. Tá precisando disso. Acho que é a bateria dele. Amém? Eu queria ler alguns textos com vocês aqui. Eu queria falar hoje sobre alguma coisa sobre desenvolvendo a salvação, amém? Abra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2, 12. Aleluias, graças a Deus, nosso segundo culto neste lugar, que coisa boa, né? Aleluias. Cadê a Maria? Está sentindo aí, amor? Tá? Dá um abraço para Maria, que Deus abençoe, filha. O Cláudio. A Nelly também? Essa Nelly está forgada já. Amém. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nem diz assim, o 12 e o 13. Depois nós vamos para 1 Pedro capítulo 5. Acharam? Diz assim, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Amém? Repita comigo, desenvolvei a vossa salvação. A vossa salvação. Amém. Com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Eu disse para que você repetisse, desenvolver a vossa salvação, porque nós não trabalhamos para a nossa salvação, nós desenvolvemos a salvação que uma vez nos foi dada, amém? Assim como a fé, na verdade. Então, todas as vezes as pessoas têm uma ideia de que nós trabalhamos para ter a salvação, trabalhamos para alcançar a salvação, mas isso não é bíblico, amém? Isso não é verdade. A salvação é um presente de Deus na nossa vida, é um dom de Deus, né? Pela graça de Deus, mediante a fé. Você crê na palavra, e esse crer na palavra, você recebe o dom, que é um presente da salvação. Mas, uma vez que você recebe o dom, essa salvação, ela opera na sua vida, mas existe uma parte que nós fazemos, que é desenvolver essa salvação. Assim como uma criança, quando nasce, ela nasce e ela já nasce perfeita, nasce com olhos, com boca, com pernas, com as mãos, mas você sabe, os olhos dela, ela não consegue focar, as pernas dela não conseguem andar, ela não funciona, embora seja perfeita, ela precisa desenvolver, e com o passar dos anos que vai sendo treinado, ela vai desenvolvendo, ela tem uma boca, não fala, e a salvação é do mesmo jeito. Nós recebemos a salvação e nós precisamos desenvolver a salvação, ou seja, crescer na fé, crescer na maturidade com o Senhor, amém? Então, é sobre isso que eu vou começar um pouquinho falando hoje, e provavelmente na terça-feira que vem mais um pouco, talvez uns 3 terça-feiras nós vamos trabalhar esse assunto.
Mas eu quero hoje, em cima disso, que você vá lá para 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8 e o verso 11. 1 Pedro 5, o verso 8 e o verso 11. Acharam? Diz assim, o verso 8 até o 11 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Graças a Deus. Bem, Pedro, ele começa a trazer aqui essa carta. Na verdade, quando ele escreve essa epístola, havia uma situação que estava passando os irmãos dali da Ásia Menor, hoje conhecido como a Turquia, e naquela região eles estavam sofrendo muito. Por quê? Porque quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, quando elas recebiam Jesus, então aconteciam algumas coisas, porque obviamente elas deixavam de ser um gentil, então deixavam as práticas pagãs, e tudo de mal que acontecia naquele povo, naquela região, naquela situação, seja o frio, seja o calor, eles atribuíam a essas pessoas, e essas pessoas, por conta disso, eram perseguidas, porque eles diziam: os deuses, né, estão irados conosco, porque vocês estão virando as costas para os nossos deuses. Então era uma das práticas, e essas pessoas, muitas das vezes perseguidas, tinham que sair das suas cidades, fugidas, ir para outras cidades, e eles acabavam tornando-se peregrinos nas cidades em que eles iam, por conta dessa perseguição. E muitas dessas pessoas, elas deixavam de receber o auxílio, o amparo do governo, porque o governo era muito, eu diria, partidário. Ele se inclinava mais para aqueles que, na verdade, talvez não seja muito diferente dos dias de hoje, aqueles que dessem mais benefícios para ele, ou seja, voto, mais ou menos isso, enfim. E muitas dessas pessoas eram escravos, naquela época tinha muito isso, e que se convertiam, então, ou seja, os seus direitos eram subjugados, os seus direitos eram muito escassos diante da sociedade, e eles estavam sofriam muitas perseguições, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas essas perseguições que eles sofriam, essas aflições que eles sofriam, não era por conta do pecado, não era por conta de coisas erradas que eles estavam fazendo, mas era justamente porque eles amavam ao Senhor, porque eles tinham entendido o Evangelho da graça, e muitas das vezes eram desprezados até pelas famílias que os rejeitavam, né? Então Pedro começa a escrever a eles e dizer nessa carta, né, lá desde o começo, chamando eles, mostrando o valor que eles tinham, dizendo: olha, vocês são peregrinos aqui nessa terra, né? E fazendo com que eles olhassem, na verdade, a cidade celestial a qual eles estavam caminhando em direção a ela. Então, quando chega aqui no capítulo 5, depois de muitos conselhos, muita orientação que Pedro traz para eles, então no versículo 8, ao qual nós lemos, então ele diz assim: olha, sede sóbrios e vigilantes, ou seja, esteja atento e tomam cuidado, sabe? E isso, na verdade, não é muito diferente dos dias de hoje. Cada um tem um contexto de vida, né? Então hoje talvez somos assediados por situações. A questão é que o diabo, ele sempre foi e sempre será um dos nossos, ou o nosso adversário. Mas o maior ataque do diabo em que ele tem nas nossas vidas não é um ataque diretamente contra nós, porque ele não pode mais atingir as nossas vidas, amém? Então ele atinge a nossa fé, e quando ele consegue minar ou enfraquecer a nossa fé, então automaticamente é como se nós
permitíssemos então algumas setas malignas entrar na nossa vida. Então é mais ou menos sobre isso. Por isso que ele começa dizendo aqui no versículo 7, pouco antes, assim: lança sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então uma das coisas que mina a nossa fé, ou que enfraquece a nossa fé, é essa ansiedade, ou essa preocupação, ou esse cuidado demasiado com as coisas da vida, ou com a preocupação com as coisas relacionadas a esta vida, ok? E era mais ou menos o que eles estavam passando. Então Pedro está dizendo para eles: olha, não se preocupe, porque o Senhor vai cuidar de vocês. Só não ande ansioso, porque se estiver ansioso, então vocês vão abaixar a guarda, e se abaixar a guarda, vocês diminuem a sua fé, e o inimigo vai ter acesso sobre a vida de vocês. Então ele começa dizendo: olha, esteja atento, tomem cuidado, né? Isso significa que eles deveriam ter uma disciplina, ou uma maneira de pensar diferente, um entendimento diferente, sensato e não tolo, e não um pensamento limitado em relação a toda a obra que o Senhor havia feito ou que estava fazendo pela vida deles. Então, quando ele diz acerca de vigiai, você veja que é uma das palavras que mais tem sido, ou uma das palavras que você olha ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, o Senhor está sempre dizendo: ó, vigiai e orai. Você vai ver em Mateus 26, 41, ele dizendo assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele diz assim: ó, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando ele diz isso em Mateus 26, 41, o que significa que ele está dizendo isso? O que significa que o espírito está pronto? Porque é um processo de salvação, é um estágio de salvação. E nós vamos estar falando um pouco mais disso para frente, mas é o estágio que do espírito acontece a salvação da pessoa. E essa salvação ela se desenvolve na alma da pessoa, até que chegar o dia em que o corpo dela será glorificado, ou seja, será concluído isso, o dia em que não precisará mais da fé, ou seja, o fim da sua fé, o fim que não precisa mais de fé. Por quê? Porque tudo aquilo que era guardado pela fé se concluiu plenamente e completamente. Mas hoje é necessário a fé como um instrumento essencial para a vida, para que se vá desenvolvendo essa salvação que uma vez foi dada a nós, uma vez foi nos presenteado, porque cremos justamente por essa fé no Senhor. Então ele diz assim: vigiai, para que não entreis em tentação. Então veja, a tentação ainda não é um pecado, mas a tentação significa o quê? Tudo aquilo que vem de fora, ela é provocada por alguma coisa de fora, e ela é ativada por alguma coisa dentro de nós. E uma vez ativada, nós somos o quê? Atraído por aquela tentação, por aquele objeto, por aquela situação, ou seja, qual for a questão, as circunstâncias, e ali leva, na verdade, a nossa alma a estar cada vez mais se envolvendo com coisas externas, e eu diria assim, talvez limitando esse desenvolvimento da salvação. E ele então diz assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 34, também ele fala sobre vigiar, ele fala assim: vigiai justamente e não pequeis. Quer dizer, ele já vai mais além. E quando Paulo diz aqui em Coríntios, ele fala assim: porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Eu digo isso para vergonha vossa. Ou seja, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, no capítulo 15, fala assim: olha, vocês não pequem. Sabe por quê? Porque tem alguns ainda que não têm o conhecimento, ou seja, a informação, ainda não tem a pleno entendimento acerca da palavra de Deus, e por não ter o conhecimento da palavra de Deus, eles ainda estão cometendo atos ou pecados que não condiz com a nova vida que eles têm agora em Cristo Jesus, com a nova vida que eles foram chamados. E isso, Paulo está dizendo lá em capítulo 15 de Coríntios. Eu falo isso para vergonha, porque vocês já deveriam ter aprendido sobre isso, para que a sua salvação se desenvolva. Mas esse caso aqui que nós lemos, sobre quando Pedro fala sobre serem sóbrios e vigilantes, ele não fala na questão da tentação e nem do pecado, ele fala acerca de
a necessidade de vigiar, porque o diabo, que é o vosso adversário, ele anda ao redor. Derredor, ao redor é a mesma coisa, né? Você não sabe, mas derredor e ao redor é a mesma coisa. Você já deve ter visto alguém falando assim, que ao redor é em volta, e derredor é em volta do redor, né? Você já deve ter ouvido alguém pregar isso, vai no dicionário, você redor e arredor é a mesma coisa. Como que o povo é, né? Mas enfim, então ele brama como um leão, buscando a quem possa devorar, a quem possa destruir, ou seja, matar, roubar ou estraçalhar. Então, você veja, quando Pedro começa a dizer aqui, olha, fique atento, fique vigilante, né? Deixe a sua mente ativa, preste atenção, busque conhecimento de Deus, informação acerca de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Quando você vai para Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18, ali ele vai dizer sobre isso. Ele vai falar a necessidade que nós temos de estar vigilante, de caminharmos de forma que remine o tempo, porque os dias são maus, né? Dizendo, não se embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala, tomai sobre vós as armaduras de Deus. Por quê? Justamente por conta desses ataques que o inimigo tem na vida da pessoa. Por que ele faz isso? Por que ele age na vida? O que acontece quando ele age na vida da pessoa? De certa forma ele acaba atrasando, né, o processo de crescimento na vida de algumas pessoas. Mas o poder, a força não está no inimigo, mas está na falta de conhecimento nosso, a falta de percepção nossa da palavra de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a vontade do Senhor, muitas das vezes nós abaixamos a nossa guarda e a nossa salvação, ela não vai sendo desenvolvida. Recebemos o Senhor, nascemos de novo, o Espírito está pronto, mas sabe o que acontece? A carne continua sempre fraca, sempre sendo subjugada pelas circunstâncias de fora, pelos problemas de fora. Então, você vai ver muitas vezes as pessoas, anos no Evangelho, e elas estão sempre vivendo uma vida inconstante. Elas amam o Senhor, elas têm um amor pelo Senhor, é genuíno o amor delas pelo Senhor, elas desejam o Senhor, mas elas estão sempre como numa montanha russa espiritual. Há momentos que elas estão bem, há momentos que elas estão embaixo, há momentos que elas estão flutuando no alto. Por quê? Porque ainda são como bebês espirituais. Elas não desenvolveram a sua salvação, estão sempre dependendo do leite materno, estão sempre dependendo dos primeiros rudimentos, estão sempre dependendo, aprender na verdade das influências, porque entenda só, o inimigo sempre vai usar as coisas externas para atingir o seu coração, atingir a sua vida. Ele não atinge você de dentro, ele sempre vai atingir de fora. As artimanhas dele vai ser de fora, através de palavras, através de ações, através de situações, e de acordo com o desenvolvimento que você estiver dentro, a sua estrutura interna, ela vai despencar com o peso daquelas situações, daquela aflição, daquele problema, ou daquela calúnia, ou daquela difamação, ou daquela opressão que vem na sua vida. Então o segredo, na verdade, está dentro de você, em desenvolver a sua salvação. Amém? Quando você desenvolve a sua salvação, então você começa a querer aprender quem você é em Cristo Jesus. Você começa a entender a sua posição no reino de Deus, a sua posição no reino espiritual. Então os ataques do diabo começam a se tornar cada vez mais ineficazes na sua vida. Por quê? Porque uma vez que você conhece o Senhor, você usa o seu escudo da fé contra os dardos malignos, dardos inflamados do maligno. Ele lança a palavra, ele lança a circunstância, ele lança a situação, mas você fala assim, não é isso que Deus tem para a minha vida, não é isso que o Senhor fez para a minha vida, isso não condiz com a palavra de Deus. Isso é você desenvolver a sua salvação, é crescer na fé, é tornar-se cada vez mais uma vida constante no Senhor, e não uma vida inconstante, baseada nas circunstâncias externas na sua vida, dependente das circunstâncias externas. Amém? Então esse é o ataque do diabo, né? Como que nós podemos evitar isso? Como diz, resistindo firmes na fé. Resistir é permanecer firme na fé. Nossa fé, como eu disse, é um escudo.
nós precisamos entender que é o seguinte: nós não podemos correr do diabo, entende? Está entendendo? Todo ataque do inimigo, entenda só uma coisa, é para ser enfrentado com a palavra, enfrentado com a oração, enfrentado com o seu posicionamento. Entenda que o seu posicionamento está muito acima. 1 João 1,4 diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É maior. Então, quando você ouve isso na palavra, por exemplo, hoje você está ouvindo isso, você está recebendo conhecimento que o que habita em você é maior do que o que está no mundo. O que está no mundo? O maligno. E o maligno não pode te atingir, não pode te tocar. Só que ele vai agir de artimanhas, de subterfúgios para tentar atingir a sua vida, mas ele só pode atingir a sua vida se ele romper a sua fé. Mas a sua fé, ela é baseada no quê? Ela é fundamentada no quê? No conhecimento da palavra de Deus. Então hoje você está sabendo, por exemplo, que o Espírito que habita em você é maior, mais poderoso, mais forte do que o que está no mundo. Então quando vir um ataque de fora para despertar a tristeza, a preocupação, a ansiedade, a angústia que está na sua carne, você então vai lembrar: opa, não, em nome de Jesus, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O Senhor é por mim, quem será contra mim? Se o Senhor tem um braço forte sobre a minha vida, quem poderá se levantar contra o Senhor? Contra mim que estou no Senhor. Você compreende? O conhecimento, ele desperta em você a palavra da fé. Isso é crescer na sua salvação, é desenvolver a sua salvação. O que é crescer na sua salvação? É você desenvolver posição na sua vida de livramento, de proteção, de prosperidade. É você assumir o seu lugar, o seu território no mundo espiritual. Isso é salvação, é desenvolver a sua salvação. Amém? Está entendendo? Amém? Então, ele diz assim: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, entenda só, isso deveria ser um conforto para nós, amém? Porque muitas das vezes esse é um problema, a autocomiseração. A pessoa passa por um problema e ela acha que ela é o único que está sofrendo. E aí ela automaticamente aponta para Deus. Deus não está vendo os meus problemas, Deus não está enxergando os meus problemas, Deus não está vendo as minhas lutas, as minhas dificuldades. É porque ela não conhece Deus, ela não conhece o caráter de Deus, ela não conhece o nome de Deus, ela não conhece o Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós. Ou seja, se Ele deu o Filho dele para morrer por mim, significa que o que mais Ele não faria por mim? Compreende? Isso é desenvolver a salvação. Então isso traz segurança, traz paz. Então você entende: poxa, essa aflição, essa luta que eu estou passando, por que eu estou passando? É porque eu pequei? Não pequei. É porque eu estou fazendo coisa? Não estou fazendo coisa errada. Mas por que é? É porque eu estou amando o Senhor? É porque eu estou buscando o Senhor? Essa perseguição é porque eu amo o Senhor? Opa, então isso tem um propósito. Qual que é o propósito? É fortalecer a minha fé, é capacitar a minha fé, é fazer com que eu seja cada vez mais resistente, forte. Entende? Ou seja, você precisa disso, é necessário isso na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a operar no mundo espiritual. E no mundo espiritual, o que opera é a fé, e não a sua força física, é a sua força espiritual. E a sua fé, ela é exercitada mediante as circunstâncias, as situações que vêm sobre as nossas vidas, seja ela na sua família, seja ela na sua vida pessoal, seja ela em qualquer área da sua vida, em qualquer situação da nossa vida. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque senão nós começamos a querer achar culpado e não crescemos. Sabe, 2 Reis, no capítulo 19, quando Elias, ele havia ali matado ali os profetas de Baal, e aí Jezabel disse que ia matar ele, né? Falou: vamos matar ele, deixa ele, vamos pegar ele. E a Bíblia diz que ele saiu correndo, foi para a caverna, não foi? E aí o Senhor foi no capítulo 10 lá, falou: Elias, está fazendo aqui? Ele falou assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não sou melhor que os meus pais, só eu fiquei, os teus profetas te abandonaram, todo mundo te abandonou, e olha, só eu fiquei aqui sobre.
Aí no versículo 14 você vai ver que ele fala de novo, porque o Senhor fez passar um terremoto, um fogo, e depois veio um ventinho, e eles saem lá fora da caverna, e o Senhor, o que faz aqueles de novo? E eles, Senhor, não dá não para mim, eu não aguento mais, muita luta, muita dificuldade, estou lutando sozinho contra aí as hostes malignas, esse problema todo, isso aí eu fiquei, todo mundo te abandonou. Se você prestar atenção, o que Elias está dizendo ali, ele está culpando Israel, ele está culpando os irmãos, e isso é um tipo de coisa que é uma abominação para Deus. Deus aceitaria melhor ele culpar Deus do que culpar os irmãos. Quando você vai para Jó culpa Deus, fala assim, Deus que está caçando coisa comigo, Deus que está procurando um pelo em ovo comigo, porque não é possível, eu faço tudo certinho, eu sou correto, e Deus mesmo dá testemunho para assim, olha meu servo Jó, homem temente, fiel a mim, não é assim que diz? Aí, ou seja, mas o problema de Jó era a sua justiça própria, porque ele era tão bom e achava que ele não merecia passar por tudo aquilo, ainda que ele disse assim, Senhor, né? O Senhor Deus, o Senhor tira, aquelas coisas todas, porque ele não conhecia Deus, porque Deus não tinha nada, ele não sabia que não era Deus que estava tirando, que era o diabo que estava tirando, porque ele não conhecia Deus, e depois ele vai dizer, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque antes ele era uma criança, era um menino, ele tinha, talvez se fosse no contexto do novo nascimento, do Novo Testamento, ele tinha recebido a Jesus, mas ele tinha recebido o Espírito, mas ele não sabia o que era andar no Espírito, ele não sabia o que era desenvolver a salvação. Assim é muitas pessoas, eles recebem a Jesus, mas eles não sabem o que é andar com Jesus, o que é andar no Espírito, o que é desenvolver a sua salvação. E é isso que Jó precisou passar por aquela situação, para que no final ele entendesse, compreendesse aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, quando você olha para Elias, é a mesma coisa, e Elias ele não culpa Deus, ele culpa Israel, ele fala assim, culpado é esses irmãos, todos eles te abandonaram, aí todo mundo ficou, sabe, é a mesma coisa a gente vir aqui para o culto aqui, né, e esses irmãos vão vindo para o culto, e a gente começar a falar para Deus, Deus, os irmãos não vêm, você vê, Deus, os irmãos não vêm para a igreja, os irmãos vêm para a igreja, e não vêm para a igreja, não é comentar, entende? Mas eu digo, você gerar aquela indignação com os irmãos, percebe? Porque não vem para a igreja, eu estou vindo aqui, Senhor, eu estou fazendo, eu estou pregando aqui, eu fiquei lá o dia inteiro preparando a mensagem e tal, você percebe a sutileza que o inimigo usa sobre a vida das pessoas? E você começa a falar mal, murmurar contra o irmão, porque quando você começa a trabalhar lá em Filipenses, no capítulo 14, por exemplo, quando ele diz assim, desenvolver a vossa salvação, no versículo 14 ele vai dizer assim, não murmureis, e ele começa a dar uma lista, uma relação de comportamentos que nós devemos ter, que impede o desenvolver da nossa salvação. Então, na verdade, quando nós olhamos para as aflições que ocorrem com todos os nossos irmãos, significa que há um grupo de pessoas. E aí o Senhor disse assim para ele, assim, para Elias, né? Fala assim, Elias, existem 7 mil que não se curvaram. Não é o número de 7 mil, isso aqui é uma referência, amém? Não é que tinha 7 mil, contou 2, 4, 5. Não, é uma referência daqueles que não se curvaram, que não se prostraram, né? Então essa é a nossa parte, ser sóbrio, ser vigilante, resistir ao diabo, resistir na fé, resistindo, permanecendo firmes na fé, sabendo que as aflições acontecem com nossos irmãos, mas tem uma parte que tudo isso que nós podemos fazer é porque Deus, Ele opera nas nossas vidas, tanto querer como efetuar, como nós lemos em Filipenses. Então, ele vai dizer assim, onde que nós lemos aí em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, por exemplo, diz assim, ora, o Deus de toda graça, ou seja, sabe por que é possível você viver plenamente uma vida e viver de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória? Porque o Senhor te capacita, é o Deus de toda graça. Ele está dizendo assim, olha, o Deus de toda graça, ou seja, o Deus que tem toda a capacitação para você, tudo que você precisa, é esse Deus que faz por você. Então é possível você viver uma vida sóbria, ou seja, com atenção, com cuidado,
É possível você viver uma vida resistindo o diabo pela fé. É possível você viver uma vida amando os seus irmãos. É possível você viver uma vida plena e crescer, desenvolver a sua salvação. Por quê? Porque o Deus de toda graça, Ele te dá graça, capacitação, para que você viva plenamente e vitória sobre todas as circunstâncias. Deus sempre vai nos capacitar a vencer, seja ela em qualquer situação da nossa vida, amém? Pela sua graça. Graça de Deus é tudo que nós precisamos. A graça, ela não é uma doutrina, ela não é um ensinamento da palavra. A graça é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça expressa, é a graça em pessoa. Ele é o favor de Deus para com as nossas vidas, é a manifestação do cuidado de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus para nós. E a Bíblia diz que está onde esse Jesus? Habita onde? Em nossas vidas, em nosso coração, pela fé, amém? Ele diz assim: Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, ou seja, nos chamou a sua família. Não somos estranhos mais à aliança do Senhor, nós somos herdeiros, somos coparticipantes. Lá em 1 Pedro, aí mesmo, 1 Pedro, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim, para uma herança, essa palavra herança aqui é aliança, tá? Para uma aliança, foi que o Senhor então nos chamou, né? Para uma aliança incorruptível, ou seja, uma aliança que não se murcha, uma aliança que não se acaba, uma aliança que não vai se deteriorizar, sem mancha nenhuma, imarcessível, reservada nos céus para vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? Se você estiver vendo aí, versículo 5, mediante a fé, para o quê? Para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos, essa salvação que o Senhor tem preparado. Então você não é mais um estrangeiro, amém? Você agora faz parte dessa família de Deus. Eles, depois de haver espalhecido um pouco, então, como eu já disse, o sofrimento da nossa vida, ele tem um propósito, em produzir em nós vida, produzir em nós fortalecimento, né? Você vê aí em Pedro mesmo, 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Está vendo só o que está dizendo? Amém? Está acompanhando aí? Dizendo assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também o que? Na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando, ou seja, se alegrando. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois felizes, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Amém? Então, aquele que não sofre por amor do Senhor, isso é sério. Ele corre o risco de o Espírito Santo não estar assim, fluindo na vida dele, repousando na vida dele de uma forma abundante, como diz aqui. Porque se está sofrendo porque é cristão, se está sofrendo porque ama o Senhor Jesus, se está sofrendo porque ama a palavra do Senhor, então esteja certo de uma coisa: o Espírito do Senhor, ele repousa. E a palavra repousa significa que ele te guarda. Essa é a mesma menção que fala sobre lá em Gênesis, no capítulo 1, quando diz assim: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, ele guardava, ele protegia, ele estava de olho. Ou seja, podia estar sem forma, podia estar com trevas, mas o Senhor nunca tirou os olhos. E no momento em que a palavra foi liberada, o Espírito entrou em ação e colocou forma naquele caos. Assim é a nossa vida. Talvez a sua vida possa parecer que está em caos, possa parecer que está desajustada, possa parecer que você não vê opção, não vê saída, talvez seja algumas áreas da sua vida, mas se é por conta do amor de Cristo, acredite, creia, o Espírito do Senhor repousa, de maneira que, à medida que a palavra for liberada, e hoje tem sido liberada uma palavra sobre a sua vida, seja ela qualquer área, acredite, o Espírito do Senhor entrará em ação e colocará ordem e o caos que for qualquer área da sua vida, em nome de Jesus. Amém?
É isso que Ele faz na nossa vida. Lá também no capítulo, em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 6, é o que ele diz, 6 e 7, diz assim, nisto se alegrai, exultai, embora no presente, por breve tempo, olha só, por breve tempo, um pouquinho de tempo, se necessário, sejais contristado por algumas ou por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ela redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, na verdade ele compara a nossa fé com o ouro, que é algo precioso, e mesmo o ouro precisa o que? Ir para o fogo, para que as impurezas saiam do ouro. Então as provações da nossa vida, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, ele está dizendo que é comparado como fogo, que purifica a nossa fé, e isso, glória a Deus. Por isso que ele diz, exultai, se alegre quando você for afligido, ou passar por alguma tribulação, porque você ama o Senhor, é sinal que a sua fé está sendo purificada, a sua fé está sendo tirada toda impureza, toda sujeira, toda contaminação, está se tornando uma fé pura, uma fé robusta, uma fé forte, uma fé vitaminada, uma fé capacitada para quê? Para que o Senhor possa te promover para áreas melhores, ou seja, para que a sua salvação vá se desenvolvendo, amém? Desenvolvendo, para que o Senhor te dê alimento sólido, para que você prove na verdade de coisas gloriosas do Senhor, para que você experimente as coisas gloriosas, sabe? Eu fico falando às vezes assim, repetindo que se você olha para a janela do trem da sua vida e a mesma imagem que você está vendo, se preocupe com isso. Não pode ser a mesma imagem. A Bíblia diz que nós vamos subindo de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Tem que passar as paisagens. Você está caminhando rumo que é Canaã, rumo a uma vida de vitória. O Senhor quer te levar a novos mares, ou seja, a novos ares na sua vida, a novas conquistas na sua vida. Não pode ficar no deserto. Deserto é um período na sua vida. O Senhor quer te levar a conquista além do Jordão. Amém? E Jordão fala passar passar pelo Espírito, fala do batismo do Espírito. Quando você passa pelo batismo do Espírito, então você começa a entrar em conquistas. Chegou a hora de ter conquistas, chegou a hora de você provar. Não importa se você tem um dia, um mês, um ano, estou falando como se tivesse, amém, gente, pela fé, amém? Então, não importa se você tem um dia, um mês, um ano, 10 anos de cristão, chegou a hora de você dar um passo além do Jordão e começar a entrar na terra prometida. Chegou a hora de mudar a mentalidade de Moisés e entrar numa mentalidade do quê? De Josué, de conquistador na sua vida espiritual. Conquistar e através disso viver uma vida plena no Senhor, desenvolver a sua salvação, sabe? Não voltando aos rudimentos, aprendendo coisas que já deveríamos estar ensinando às pessoas. Precisamos voltar a aprender. Não, o Senhor quer nos levar a esse desenvolver. Então isso é o que o Senhor faz nas nossas vidas. Então Ele mesmo diz assim, capítulo 5 aí, no versículo 10, ele fala assim, e Ele mesmo, o Senhor, Ele mesmo, o Senhor, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele que tem planos perfeitos para a sua vida, Ele que tem, os planos dele são bons, agradáveis e perfeitos, é a vontade dele. E Ele diz assim, Ele vos aperfeiçoará. Então assim como, eu coloquei um exemplo aqui, assim como o ortopedista, sabe, o ortopedista, ele coloca no lugar o osso quebrado, sabe, Deus colocará no lugar nossa vida desestruturada e nos tornará completo. Ele vai nos aperfeiçoando cada vez mais, vai nos ajustando, vai nos levando para cumprir o propósito pelo qual Ele tem para as nossas vidas. Amém? Nos aperfeiçoará. Falamos um pouco disso no domingo, lembra que nós falamos sobre esse ser aperfeiçoado nisso? Ele mesmo tem planos para as nossas vidas. Efésios 2:10, lembra que eu falei que você, na verdade, Deus, Ele nos formou e nos recriou em Cristo Jesus para que andássemos pelas boas obras que Ele predestinou para nós, ou seja, Ele de antemão preparou
Deus tem planos para a sua vida, Ele planejou. Você não pode andar pelos seus planos, você tem que entender agora, desenvolver a sua salvação e andar pelos planos que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós ficamos com medo. Qual que é o plano do Senhor? Será que o Senhor vai me mandar lá para Zimbabue, vai mandar lá para o Egito, vai mandar lá, sei lá, para a China? Não, querido, entenda só uma coisa, os planos do Senhor são perfeitos para a sua vida, são planos excelentes. Deus tem plano, você não pode mais caminhar pelo que é natural, o que a vida te dá naturalmente, como dá para qualquer um outro. Não, você agora faz parte da família de Deus, você tem que se concentrar, ter a mente vigilante e dizer assim: Senhor, eu não quero que brote aquilo que vai brotar naturalmente na minha vida, eu quero aquilo que o Senhor tem plantado para mim, eu quero colher o que o Senhor tem plantado para a minha vida. O que o Senhor tem para a minha vida, entende? Para que você caminhe cada dia mais, a sua vida vai crescendo, crescendo no Senhor, presença do Senhor. Então Ele vai te aperfeiçoando, Ele te confirmará, Deus nos dará estabilidade, é o que está dizendo aqui no versículo 10, Ele nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, estabelecerá, ou seja, aperfeiçoará, já falei, confirmará, Deus nos dará estabilidade, apesar de toda instabilidade em que nós estamos inseridos neste mundo, que está sempre nos levando a essas circunstâncias. Deus, Ele vai te confirmar, amém? Trazer estabilidade na sua vida. Não vai ser mais uma vida de dobre ânimo, amém? Vai ser uma vida consistente, firme, focada no Senhor, alicerçada no Senhor. Suas decisões vão ser firmadas no Senhor, as suas escolhas vão ser firmadas no Senhor, amém? Amém? Você vai provar coisas extraordinárias em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você está focado no Senhor, vigilante no Senhor. E Ele diz assim: Ele fortificará, Deus nos capacitará para que sejamos bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos para Ele, segundo a vontade dEle. E Ele estabelecerá, como somos, quando somos atacados pelo inimigo, quando somos essas investidas do inimigo, Deus, Ele firmará para que não venhamos a cair, amém? Para que sejamos, na verdade, fortalecidos no Senhor. Então, aí diz assim o último versículo: a Ele toda a glória e o poderio para todos sempre, amém. Deus tem o controle de todas as coisas deste mundo e na eternidade. Ele tem o controle sobre a sua vida, amém? O controle, tudo está sob o controle dEle, tudo está, sabe? Nós devemos a cada dia confiar na sabedoria do Senhor, no poder do Senhor, cada momento da nossa vida, em cada escolha da nossa vida. Então, que nós possamos aprender a se desenvolver a nossa salvação, desejar crescer. Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu não quero ficar nesse estágio não, chove no molhe, se vai mas não vai, não, nós devemos desejar, almejar crescer. Senhor, os dons, eu quero dons na minha vida, sabe? Eu quero dons espirituais, eu quero que o Senhor use as minhas mãos para curar os enfermos, eu quero que o Senhor use os meus lábios para proclamar a Tua palavra, eu quero que o Senhor use a minha vida para ganhar almas para o Senhor Jesus, entende? Eu quero ser bênção. O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero desenvolver a minha salvação, eu quero ser uma fonte de vida para outras pessoas. É isso que nos faz crescer, esse entendimento, essa compreensão na nossa vida, amém? Amém? Queria que você ficasse em pé neste momento. Oh, glória a Deus, aleluias. Quer dar uma dedilhadinha aqui, Mike? Aleluias, oh, glórias. Aleluias, oh, aleluias. A vida cristã, nós precisamos almejar o crescimento. A Bíblia diz assim que nós devemos desejar ardentemente, como recém-nascidos, o leite maternal, para que com ele vamos crescendo, até o ponto que Paulo vai dizer assim: olha, ele diz aos Coríntios assim: olha, eu não vos pude dar alimento sólido, mas a leite. Mas ele disse aos Coríntios, porque era uma igreja que ainda era um bebê espiritual, era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja que não tinha o caráter de Cristo nela, não tinha o mover do Senhor, sabe, transformando a vida. Ele olhava para aquela igreja e ficava arrepiado de ver aquelas coisas, amém? Então, que nós possamos, na verdade,
desejar esse alimento